paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o professor Isaías. Amém. E juntos nós vamos comentar a lição de adultos da CPAD. Nós estamos falando aqui da congregação de Boa Esperança, setor 2, pastoreada pelo pastor Georgen Silva, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nós estaremos comentando desta vez a lição de número 4, a lição desse primeiro trimestre de 2024, que traz o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. E essa lição de número 4 não é diferente, né? Nós vamos falar sobre a Igreja e o Reino de Deus, o título desta lição. O texto áureo se encontra em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, que diz: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Na verdade prática vai dizer, pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Glória a Deus. Nós estaremos falando sobre esse relacionamento entre a igreja, né, aqui na terra, a igreja que nós conhecemos, que nós vemos, e o reino de Deus. Aproveitando e queremos falar que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, o sininho, para que você possa estar recebendo em primeira mão todos os vídeos que aqui foram gravados. No momento em que você curte, que você dá um like no nosso vídeo, esse material, todas as nossas videoaulas, ela é divulgada de uma maneira mais ampla nas redes sociais. Então contamos com seu apoio para que possamos levar a palavra de Deus a lugares mais longes, mais distantes, que possa ser alcançado. Nessa lição, nós temos 3 objetivos, que o primeiro, que será falado no primeiro tópico, será relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da igreja. O segundo objetivo, apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. E o terceiro objetivo, destacar a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. E na introdução, o autor vai dizer, a Bíblia apresenta a Deus como um rei. Salmo 47, versículo 6, que vai dizer, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores. Glória a Jesus, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Salmo 22, 28. Sobre o seu reino governa soberanamente. Nesta lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e de sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino dividido na sua dimensão universal e soberana, bem como na sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Glória a Deus. Então, essa introdução já mostra claramente que estaremos falando sobre esse relacionamento, sobre a interação da igreja aqui na terra com o reino de Deus e como a igreja trabalha em prol do reino de Deus. Amém, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez nesse programa, tudo para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar já no nosso primeiro tópico, que diz assim, a natureza do reino de Deus. Como nosso professor Eduardo já mencionou aqui, vamos falar sobre as características, aquilo que é realmente o reino de Deus, o que representa. E nesse primeiro tópico temos a primeira característica, que é a característica da universalidade. Então, essa característica diz que o reino de Deus, ele domina, ele controla sobre toda a terra. Já foi mencionado aqui o Salmo 47, 7, que diz que Deus é o rei de toda a terra. Então, essa característica não é nada mais, nada menos que essa situação que demonstra que Deus, ele é o Deus de toda a terra. Domina sobre toda a história, passado, presente e futuro, estamos nas mãos do Senhor como uma coisa só, e toda a natureza está sob o seu controle. Então, o reino de Deus tem essa característica que é tão somente dele.
É um reino de não apenas de uma nação, de um povo, não. Mas em Cristo, esse reino de Deus, ele faz ali o seu domínio sobre toda a terra, sobre todas as gerações. Essa é a primeira característica da natureza do reino de Deus. Amém. O segundo subtópico vai falar a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Nós temos observado o que tem acontecido no mundo nos dias atuais, as coisas que também já aconteceram, né? E muitas vezes nós podemos nos perguntar se realmente, se vier a dúvida ao coração de algumas pessoas, né, que não crê em Deus de forma firme, de forma consistente, né, e pode vir a dúvida em seu coração: será que existe realmente um Deus? É um Deus que deixa acontecer tantas coisas que acontecem no mundo, tanta tragédia, tanta fome, né, guerras, tanta injustiça que acontece, né? Mas mesmo diante a tudo isso, nós sabemos que existe um Deus que governa o mundo e não perdeu o controle da situação, né? O Senhor, ele deu o livre-arbítrio para os seres humanos, para a humanidade, né? E o que nós vemos de maldade, de tudo de ruim que acontece nesse mundo é fruto das ações do próprio ser humano, fruto do pecado, né? Da queda do homem. O pecado é o distanciamento entre o homem e Deus. E quanto mais distante o homem está de Deus, mais facilmente estará agindo contrário à vontade de Deus, né? E tudo isso que nós vemos são consequências de atitudes humanas, atitudes mediante ao pecado humano, a soberba, a ganância, né? Tudo isso que vem corromper a nossa vida espiritual. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E mesmo diante de todas essas coisas, Deus, ele não perdeu a soberania, não perdeu o controle de toda a situação, e ele continua a reinar sobre todas as coisas, né? O Salmo 103, versículo 19, está escrito: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então, Deus ainda tem o controle de tudo, Deus tem todo o poder, é um Deus onipotente, né? Dos seus atributos divinos, a onipotência, ele tem todo o poder, então nada foge do seu controle. Amém, meus irmãos. Chegamos agora aqui no terceiro subtópico, que diz assim: o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Como todos nós sabemos, meus irmãos, Deus estabeleceu o primeiro pacto com ele aqui na terra, quando chama Abraão, dele constitui um povo que a priori é chamado de hebreus, ok? E depois nasce a partir dos patriarcas, descendentes aí de Abraão, dessa promessa abrâmica, nasce a nação Israel. E Deus estabelece sobre Israel o seu próprio reino. O nosso comentarista aqui chama assim, né, define corretamente como reino teocrático, ok? Ou seja, o reino de Deus sobre uma nação, o reino de Deus sobre os homens, meus queridos. E Deus, ele traz Israel para esse contexto, ok? Sendo assim um reino de aqueles nômades, aquelas tribos ali, 12 tribos de Israel, governados ali pelo próprio Deus, o próprio Deus definindo e estabelecendo os códigos de ética e de conduta que aquele povo teria realmente que seguir, com a finalidade também que esse povo fosse uma luz para todas as nações. Todos nós sabemos que o contexto, meu querido ouvinte, daquela época, daquela situação, era de muita idolatria entre os povos. Cada povo se desviava pelo seu caminho. Mas Deus estabelecendo Israel como essa luz para a nação, para que todas as outras nações, a partir de Israel, tivessem o conhecimento do único Deus. E as nações, por mais idólatras que elas fossem, elas sabiam que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Era o Deus que abriu o Mar Vermelho, fez Israel passar a pés enxutos e que matou nesse mesmo mar, fechando a nação mais poderosa que ali existia, que era o Egito, aquele império egípcio muito forte. Então, todas as nações tinham ciência dos feitos, Eduardo, de Deus nessa terra.
Eles sabiam que esse Deus era o Deus Todo-Poderoso. E Israel, a partir de Israel, nasce essa luz para todas as nações. E isso, meus irmãos, se prorroga. Deus ele faz realmente um refino ali espiritual na vida do povo de Israel, tirando aquelas situações que eram necessárias serem retiradas, ok? E lá na frente, a coisa se torna realmente de maneira bem ampla na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que vem da linhagem da tribo de Judá. Ele é conhecido como o leão da tribo de Judá, ok? Ele vem dessa linhagem, ele era chamado como filho de Davi por ser dessa linhagem. Então, em Cristo, a coisa se concretiza de maneira realmente universal, como nós já apontamos aqui na nossa primeira fala, ok? O reino de Deus, ele sai. Veja que Israel era uma representação daquilo que Deus queria fazer com a igreja e com todas as nações, a partir de um povo escolhido. No Velho Testamento, Israel. No Novo Testamento, esse povo é a igreja. Então, Israel e a igreja formam o único povo escolhido por Deus para ser agora luz para o restante dos povos, o restante das nações. E tendo como referencial a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No passado, Israel, no presente, a igreja, refletindo a luz do Evangelho da Graça, que tem poder e é salvação para todo aquele que crê, não importando etnia, não importando sexo, cor, raça, nada. Deus não faz acepção de pessoas. Basta tão somente que qualquer destas pessoas se achegue ao Senhor. A Bíblia diz que achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então é necessário que o homem tenha essa noção, que ele se arrependa dos seus pecados e entre nesse reino teocrático espiritual que um dia será realmente ali de forma espiritual, mas em conjunto com todo o povo, com todas as nações que se renderam ao Senhor na glória celestial, Eduardo. Amém. Glória a Deus. No segundo tópico, nós estaremos falando sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. O primeiro subtópico vai falar o reino de Deus como realidade presente. Aí o autor vai dizer aqui que nos evangelhos nós vemos Jesus Cristo chamando a atenção para essa dimensão presente do reino de Deus, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Quando Jesus Cristo começa o seu ministério, e ali ele é questionado várias vezes por alguns, né? E Jesus Cristo fala que é chegado, né, no presente, é chegado o reino de Deus. E aqui o autor vai citar como exemplo Mateus 12, que é aquele episódio onde Jesus ele expulsa um espírito, expulsa um demônio de um cego e mudo, né? E os fariseus e escribas começam a julgá-lo, dizendo que ele estava expulsando pelo poder de Beelzebul, pelo poder do próprio diabo. E aí Jesus Cristo vai falar, né, que um reino dividido, né, um reino dividido entre si, está escrito aqui no versículo 24 e 25, né, no 25 Jesus vai dizer: todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E Jesus continua: se eu expulso os demônios por Beelzebul, quem os expulsam então? Vossos filhos. Portanto, eles serão os vossos juízes. E aí Jesus Cristo vai falar no versículo 28, ó: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós, né? Então Jesus Cristo ele faz questão de enfatizar que neste presente momento em que eles estavam ali, era chegado o reino de Deus, né? E nessas palavras nós vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras,
com o advento de Jesus, com a vinda de Jesus Cristo, né, em nosso meio, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Né? Mateus 3, versículo 2. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas é algo concreto. Né? A gente vai ver também lá em João, deixa eu abrir aqui, no capítulo de número 3, e Jesus vai dizer, no versículo 5, o episódio em que Jesus Cristo se encontra com Nicodemos, né? Jesus vai dizer, na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, é algo concreto, é algo que acontece na vida do homem, né? Mas é preciso que esse homem tome uma atitude, essa pessoa ela tome uma atitude, ela tem que ter uma mudança na sua vida, deve haver um arrependimento, um novo nascimento. Né? Nesse episódio, Jesus Cristo estava falando sobre um novo nascimento. Ele vai dizer, o que é nascido da carne é nascido da carne, o que é nascido do Espírito é nascido do Espírito. Glória a Jesus. E mais à frente, Jesus Cristo também vai falar, dando outro exemplo, né? Que, deixa eu ver aqui, acho que é no versículo... Versículo 7 vai dizer, não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. E mais à frente, Jesus Cristo vai falar que também, né, aquele que não nascer de novo, ele não pode entrar no reino dos céus. Não pode ver, nem entrar e nem ver o reino dos céus. Desculpa, achei. Versículo 3. Jesus respondeu dizendo, na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 vai dizer que se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. É por isso que existem pessoas aí fora que elas não entendem o reino de Deus, porque elas não conseguiram ver, elas nem conseguiram enxergar, elas não conseguiram aplicar esse evangelho de Jesus Cristo em sua vida. Porque muitas vezes as pessoas estão olhando mais para as coisas do mundo, as coisas que favorecem a sua carne, as coisas desse mundo, né? E não conseguem assimilar assim as coisas do Espírito. Então, ela não consegue enxergar o reino de Deus, ela não consegue entrar no reino de Deus devido a coisas desse mundo que a aprisionam, que prendem a sua vida aqui na terra, que acaba afetando a sua vida espiritual e a sua entrada no reino de Deus. Amém, meus irmãos. E onde estaria esse reino de Deus, né? Esse é o tema do nosso segundo subtópico. Essa pergunta aí a gente pode responder aqui no livro de Lucas, capítulo 17, 20 e 21, que diz assim, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E a quem Jesus se referia quando ele dizia que o reino de Deus já está entre vós? A ele mesmo. Porque onde a presença de Jesus está, ali está o reino de Deus. Glória. Meus queridos, falamos aqui sobre Israel no passado. Israel tinha a presença de Deus. Claro que existia uma pessoa que ele estava ali à frente do povo, no caso Moisés, ok? Que recebia do Senhor e passava pelo povo. Mas existia essa representação que era Israel do reino de Deus. E Jesus, ele traz fisicamente na pessoa dele ali o reino de Deus. Ele mesmo, o próprio Jesus, ok? Ele era o reino de Deus de forma física nessa terra. O nosso autor aqui diz que sempre quando há uma libertação, uma cura, uma salvação de uma alma, esse momento é a manifestação do reino de Deus. Por quê? Porque a presença de Jesus é a presença do Espírito Santo ali.
E onde há a presença do Senhor, ali está estabelecido o reino de Deus. E como disse o texto, não vem de forma aparente, não vem de forma exteriorizada, como era. Claro que aqui Jesus ele faz a diferença entre essa questão do reino de Deus, divino, espiritual, certo? Daquilo que os fariseus, daquilo que os religiosos, que as pessoas daquela época tinham ideia de um reino, ok? De um reino físico, uma muralha muito fortalecida, de um exército, aquilo, tudo que ia compor ali um reinado. Mas Jesus disse, não é assim dessa forma, não vem de forma exterior, ok? Ninguém vai dizer ele aqui ou ele ali, porque visivelmente, certo? Como vocês estão acostumados a entender um reino, ele não é assim, ok? O reino de Deus é a presença de Jesus em nossa vida. E hoje, esse reino de Deus, ele é representado pela Igreja do Senhor, porque a Igreja de Jesus Cristo, ok? Não importando aqui denominação, certo? É a Igreja do Senhor, ela tendo a presença de Jesus, ok? Como nós sabemos que tem, ela é a representação do reino. O reino de Deus se encontra presente na terra, agora na instituição Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Eduardo. Amém. E o terceiro subtópico deste segundo tópico vai falar o reino de Deus como realidade futura. Nós falamos do primeiro sobre a realidade presente e nesse terceiro vamos falar sobre o reino de Deus como realidade futura. Assim como nós vimos na realidade no presente com o advento de Jesus Cristo, a realidade futura nós vemos de maneira escatológica, as coisas futuras, as coisas que hão de acontecer. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo escreveu, Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Que a gente vê o apóstolo Paulo falando de herdar, algo que virá. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os que abusam de si mesmos com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquiadores herdarão o reino de Deus. Então, são situações que falam de algo futuro, de algo que vai acontecer, que é a entrada no reino de Deus, A entrada no reino de Deus celestial. E o autor vai dizer que, embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-lo agora, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Em Mateus capítulo 13, no versículo 49, vai dizer, assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Mas como estamos falando de algo vindouro e falamos de algo presente, O reino de Deus, ele se chegou até nós, a terra, com o advento de Jesus Cristo, como o irmão Isaías bem falou aqui, No momento em que nós realmente aceitamos a Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, reconhecendo Ele como Filho de Deus, é chegado a nós o reino dos céus, o reino de Deus é chegado a cada um de nós. Por isso que Jesus Cristo vai falar lá para Nicodemos, Aquele que não nascer da água e do Espírito, não tiver um novo nascimento, não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Mas esse reino ele estará em sua total plenitude na era vindoura, na consumação dos séculos. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, vai fazer parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Após a grande tribulação, acontecerá o reino milenial. Jesus Cristo reinará na terra durante 1000 anos. E isso também faz parte da era vindoura do reino de Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Chegamos agora no nosso terceiro tópico e último tópico da lição. Falamos aqui sobre algumas características até agora, algumas características do reino de Deus, algumas representações do reino de Deus. Você ouviu aqui de nós
a afirmação que existia Israel, agora existe igreja, a pessoa realmente de Jesus Cristo é o próprio reino, e tudo assim foi discorrido com você. Agora, meus irmãos, nesse terceiro tópico, no primeiro subtópico, vai dizer assim, a distinção entre a igreja e o reino de Deus. Porque, como todos nós sabemos, a igreja, tal como Israel no passado, né, voltamos a bater nesse assunto, tal como Israel no passado, plenamente, é óbvio, é claro, que ela não é plenamente, de forma plena, o reino de Deus, ok? O nosso autor aqui, ele chama de a antiga comunidade do reino, do antigo pacto, entenda antiga porque estava no antigo, inserido no antigo pacto de Deus na terra, certo? E agora a igreja como a nova comunidade de Deus, porque está inserida nesse novo pacto, no pacto agora da aliança, ok? Mas nós sabemos que espiritualmente essa distinção ela não existe, ok? Isso aqui, essa distinção aqui nós falamos para entendermos aqui as dispensações que havia. A antiga dispensação com Israel sendo essa comunidade do reino, ok? Que representava o reino de Deus. E agora na nova dispensação, dispensação da aliança, da graça de Deus, a nova aliança, temos agora a igreja como essa nova comunidade do reino de Deus, que traz essa representação. De forma plena, nós vamos ter realmente quando estivermos habitando com o Senhor no seu reino mesmo em glória. Aí sim será pleno. E aqui, meus irmãos, em 1 Pedro 2, 9, diz assim, que eu vou ler agora, meus irmãos, isso fazia referência a Israel e também faz referência à igreja, antiga comunidade do antigo pacto e a nova comunidade no novo pacto. Diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, ok? Para a sua maravilhosa luz. Como nós já frisamos aqui, Israel também era também essa geração, essa nação eleita, para que refletisse a luz do Senhor dentre ali os outros povos no seu contexto. Hoje a igreja, ela é essa nação santa, essa geração realmente eleita para que possa iluminar e trazer, através da pregação do Evangelho de Deus, luz para as trevas que existem de maneira muito intensa nesse mundo, Eduardo. Glória a Jesus. O segundo subtópico vai falar, a igreja expressa o reino de Deus, né? O nosso professor Isaías bem falou aqui sobre a antiga aliança e a nova aliança, onde Israel era a comunidade do reino de Deus, expressada no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, com o advento de Jesus Cristo, a Igreja do Senhor, né, que a gente vê um crescimento de maneira exponencial, né, desde da perseguição dos mártires, né, aos mártires e aos apóstolos e a todos os povos cristãos ali em Jerusalém. E aí a gente vê a propagação do Evangelho, né? Quando acontece ali a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos 2, ali foi o maior evento missionário que aconteceu, porque havia ali em Jerusalém nessa época pessoas de todas as nações, do mundo inteiro estavam ali em Jerusalém e presenciaram aquele fato, né? E a gente vê pessoas que se converteram ali após a pregação de Pedro e depois voltaram para as suas casas, para os seus países, para outras nações, né? Tanto que a gente vai ver a igreja de Roma totalmente em total crescimento ali na Itália, né? E o apóstolo Paulo nem tinha chegado a ir pregar lá em Roma. Então foram cristãos que receberam a palavra de Deus na pregação do Evangelho de Jesus Cristo e voltaram para os seus países, né? E aí a gente vai ver que na nova aliança a igreja expressa
o reino de Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai dizer: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção dos filhos. No início também o professor Isaías falou sobre a promessa que foi feita a Abraão. E lá em Gênesis 12 nós vamos ver que a promessa que Deus faz a Abraão é que em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. E na nova aliança nós recebemos o chamado, nas últimas instruções de Jesus Cristo aos apóstolos, Jesus vai falar: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí a gente vê o crescimento do reino de Deus, o reino de Deus sendo chegado a toda criatura. Aonde a palavra de Deus for pregada, onde tiver um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor, o reino de Deus está ali presente, está trabalhando, e nós somos chamados, nós somos intimados, convocados pelo Senhor para levarmos esta palavra, este evangelho a toda criatura e assim disseminar o crescimento em prol do reino de Deus. Amém, meus queridos irmãos. Chegamos agora no último subtópico, que diz assim: a igreja e a mensagem do reino. Então aqui, meus queridos irmãos, o nosso autor deixa muito bem claro quando ele escreveu assim: o reino de Deus é a mensagem de esperança àqueles que o amam. Então, meus queridos, o reino de Deus, ele tem que ser e é propagado pela Igreja do Senhor através da mensagem do Evangelho. Aqui o nosso autor cita que o apóstolo Paulo aos Éfesos já pregava sobre o reino de Deus. Você sabe que antes Jesus Cristo já pregava sobre o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Todos os profetas também, de forma específica, também vislumbrava a questão do reino de Deus. Os apóstolos também, eles anunciavam a chegada do reino de Deus. Então, meus queridos ouvintes, aqui a igreja tem essa missão de anunciar o reino de Deus. Porém, a igreja precisa compreender o que é o reino de Deus. Para que realmente é estabelecido esse reino? E esse reino, meus queridos ouvintes, ele é estabelecido e ele significa que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não importando qualquer tipo de situação pessoal. O reino de Deus ele é manifestado quando realmente há a libertação da alma do homem, e esse homem, homem fala isso aqui do genérico, é inserido agora na videira que é Cristo Jesus. E a partir desse momento ele é uma nova criatura e ele é participante efetivo do reino de Deus. Então essa missão ficou com a igreja do Senhor, de anunciar as boas novas, que é o reino de Deus, que é salvação para todo aquele que crê na pessoa bendita e fiel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja não pode perder saber que essa é a premissa dela aqui na terra. A igreja não pode perder essa direção. A igreja pode realizar vários eventos em outras situações, mas a igreja tem que ter ciência que ela é responsável por anunciar que é chegado. O reino de Deus, ele já está entre nós. De forma total? Não, como já colocamos aqui. De forma parcial, mas que será brevemente de forma total quando o Senhor vier arrebatar todos esses integrantes do reino. Você hoje é convidado a participar, meu querido ouvinte, desse reino de Deus. Hoje o rei, ele abre as portas para você do seu próprio reinado. Esse reinado, meus queridos irmãos, que é alegria, justiça e paz na pessoa do Espírito Santo. Hoje, as portas do reino de Deus é aberta para você. Não negue essa grande bênção, essa grande glória que é ser participante, Eduardo, do reino de Deus aqui nessa terra e realmente no
momentos vindouros com Cristo Jesus de forma plena. Amém. Glória a Jesus. E para concluir, nós podemos aprender mais sobre o reino de Deus e entender que há uma diferença entre igreja e reino de Deus. Reino de Deus, né? Como já foi falado aqui, né, e bem apontado pelo autor da lição, né, a igreja aqui terrena é apenas uma comunidade que faz parte do reino de Deus, né? E o reino de Deus é algo muito maior, muito mais grandioso, que engloba não somente a igreja atual, mas também a igreja do passado, né? E todos aqueles que fizeram parte do reino de Deus aqui na terra, seja no povo de Israel, ou seja nas igrejas da nova aliança, né? E assim também entendemos que não vivemos o reino de Deus em sua total plenitude, mas a total plenitude será somente no final de todas as coisas, né? O entendimento escatológico das coisas futuras, coisas vindouras que virão, e onde definitivamente estaremos fazendo parte e desfrutando totalmente da plenitude do reino de Deus. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que possamos entender cada vez mais sobre as coisas do reino de Deus, né? Sobre o que é o reino de Deus, sobre como viver em prol do reino de Deus, porque essa é a nossa missão, né? Nós não viemos a este mundo para outra coisa senão propagar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ensinar que existe um Deus que criou todas as coisas, que criou o ser humano, criou a humanidade e que ama a cada um de nós. Então, se você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, aceite Ele hoje mesmo, e assim como nosso irmão Isaías bem enfatizou aqui, as portas do reino de Deus estão abertas para que você possa adentrar, né, e fazer parte dessa comunidade que um dia estará no céu louvando e adorando eternamente ao nome do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.